Não, ele foi buscar lá. Tá valendo aí a gravação também? Então vamos avançar aqui, irmãos. Pode diminuir o volume aí, Gabriel, um pouquinho? Desejei muito chegar no dia de hoje, né? Esse dia que penso ser extremamente importante dentro do que nós temos estudado, porque é o dia em que nós vamos apresentar o cronograma de como colocaremos em prática tudo que nós vimos, essas dicas, né? Tem outras dicas aqui que eu não compartilhei com os irmãos, vou apenas mencionar elas, tá bom? Então, recapitulando rapidamente aí, nós estamos falando sobre o tempo com Deus pela leitura da palavra, e esse tempo, ele pode ser um tempo extremamente prazeroso, de deleite, de satisfação, um tempo de relacionamento. Essa é a ideia. E aí, o que precisamos considerar na construção de que esse tempo pode ser um tempo extremamente significativo? Algumas dicas práticas, né? Como não esqueça ou tenha em mente, lembre do porquê você está fazendo isso. Por que eu vou ter esse tempo aqui? Então, essa é a primeira dica, né? A segunda dica era, tenha grandes expectativas. Pense nesse próximo momento, esse próximo encontro com o Senhor. E nutra seu coração de expectativas grandes. Afinal de contas, nós estaremos na presença e com o Criador do universo. Então, nós precisamos desenvolver estratégias. E essa estratégia, nesse desenvolver estratégia, diz respeito à oração. Irmãos, é uma luta ter esse tempo. Não é simples. Você não precisa se programar para assistir um filme, para assistir um jogo de futebol. Eu gosto, hein? E é automático. Hoje, na hora do almoço, eu estava aqui no escritório, subi para o almoço, liguei a televisão lá e fiquei passando no canal, caiu lá num jogo lá, Taubaté e não sei o que lá de Indaiatuba. Olha só, nem fiz força para assistir o finalzinho do jogo lá, Danival. Automático, sem nenhum impedimento. Agora, para fazer o devocional lá em casa, tem que ser pensado, tem que ser estruturado. Tem 3 lá em casa, viu? Já precisei chegar, a hora do devocional, pendurar uma correia de couro assim, bem visível, né? Comportamento, gente. Ordem e decência, porque senão começa um briga com o outro e não sei o quê. Quebra o clima, o negócio fica um arraso. Tem uma defesa trabalhando para que isso seja desastroso. Precisamos de estratégia. E de longe ele vai dizer, a melhor estratégia é a oração. Oração antes, oração durante, oração depois. O que significa antes, durante e depois? Aí você volta nas aulas aí, né? Já está lá a nossa 3ª aula falando sobre isso, 1 hora falando só sobre essa questão. E aí nós continuamos aqui, a dica de domingo passado foi a seguinte, né? Aprenda com o frasco de shampoo. E qual que é a ideia dessa analogia? É que nós precisamos ler e repetir, ler novamente. Também não vou gastar mais tempo falando sobre essa questão. Se você não ouviu nada sobre o frasco de shampoo e por que ele está aqui, volte na aula de domingo passado, assista lá, para a gente avançar aqui, né? E aí, na sequência lógica dos capítulos aqui, está uma dica, que não vou apresentar como tema da aula de hoje, mas vou apenas pontuar. Ele diz o seguinte, leia em voz alta. Leia em voz alta, isso vai ajudar, a sua concentração, isso vai ajudar o seu envolvimento com o texto, isso será extremamente benéfico a leitura ser feita em voz alta. Interessante, né? Quem gosta aqui de ler em voz alta às vezes? Eu gosto. Esses dias eu já estava treinando em voz alta aqui, e eu nem imaginei que estava chegando gente, né? E às vezes eu gosto de ouvir um fundo musical, um instrumental, uma música, no piano, suave. Aí estou eu lá todo empolgado, lendo, de repente passa alguém aqui, falei, né?
Mas é uma dica para você considerar a partir de amanhã, que é quando nós vamos colocar em prática, tá bom? Depois ele vai falar sobre o seguinte: leia só a Bíblia. Nesse primeiro momento, né? Eu pulei uma dica, né? Pulei uma dica pela ordem, vamos voltar aí, né? Ele fala sobre assista o filme todo, lembra? Né? Foi há 2 domingos atrás, a importância da gente ler. Vamos ler uma carta, vamos ler daqui, né, a partir de amanhã e logo mais, Filipenses. Vou estudar Filipenses, vou passar um tempo com Deus a partir das páginas de Filipenses. Então leia Filipenses, assista o filme todo, entenda o contexto maior, para depois você ir lá estudar a palavra alegria, por exemplo. O que Paulo diz quando ele falou e repetiu? Alegrai-vos no Senhor. Então, são coisas importantes. Ele vai falar sobre leia só a Bíblia. Nesse primeiro momento, esqueça os devocionais, ele diz. Esqueça os comentários. Às vezes a gente quer já, né, ir para algumas... Esquece isso. Gaste um tempo, leia, repita a leitura do texto bíblico. E aí uma das dicas que ele vai dar, que também não vou gastar um domingo aqui falando dela, porque nós vamos colocá-la em prática. Que ele vai falar, é interessante, né? Um capítulo ele diz, leia só a Bíblia. Depois ele diz, não leia a Bíblia só. Ele vai dizer, convide alguém para ler com você. Ele falou, quando nós temos uma relação de prestar contas, muda muita coisa. Né? Se vamos ler juntos, eu vou conversar contigo depois, fica difícil eu chegar e dizer, né, eu não li. Estabelecemos uma relação de compromisso quando nós lemos a Bíblia, ou dentro dessa proposta, né, mais do que sozinho. Você, Amanda, já convidou alguém para ler junto contigo? Já, só não está sabendo ainda, mas já tem um grupo. Olha só, já foi pensado. Então eu já escalei algumas pessoas para que elas possam monitorar esses pequenos grupos que nós vamos encaixar o seu WhatsApp, tá? Viu, Heraldo? Preciso do seu WhatsApp aí de novo, né? Não, na verdade eu tenho, só da sua esposa. Vamos colocar, para que você possa, junto com essa pessoa que vai estar, né? Está me fiscalizando. Não, e sim, né? Não, e sim, no sentido de, é um incentivo. E aí, você conseguiu ler hoje? Qual foi a sua percepção? Irmãos, nós vamos caminhar passo a passo esses 60 dias de estudo em Filipenses. Então ele vai falar sobre isso. Ó, seu colega o ajudará a ser mais consistente, não tem dúvida disso. Seu colega tornará tudo mais divertido, no sentido de ele vai pegar coisas que você não vai pegar, e você vai perceber coisas que ele não vai perceber, e tudo vai ser muito mais benéfico. E assim por diante, tá bom? Seu colega o ajudará a clarear seus próprios pensamentos. Em que sentido? Eu percebi aqui, aí começa a enrolar, né? Aí o outro vai e te ajuda, né? Faz uma colocação, é isso mesmo, obrigado aí, Danival, né? E assim nós vamos juntos, pensando em hoje, necessariamente para hoje, a dica 9 aqui é, embarque numa aventura de 60 dias. Então você já está convocado, já faz parte, e nós vamos iniciar um estudo bíblico de Filipenses, carta escolhida no domingo passado, para, né, passar esses 60 dias aprendendo e conhecendo e tendo um tempo com Deus dentro do que nós ouvimos. Tem alguma dúvida? Quer relembrar alguma coisa? Todas essas aulas foram gravadas. Já está lá no grupo da igreja. Cada domingo tem um link lá perto daquela semana, né? Se quiser, pode falar comigo que eu mando tudo para você no seu pessoal. Então, não tem como perder nada, mesmo se você faltou, tá bom? Quando a gente pensa nessa estrutura que vamos seguir, eu quero que você desenhe na sua mente a seguinte analogia, né?
Você entende como que funciona a construção de uma casa? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos dividir a construção aí de uma casa em 3 partes. Esse processo todo dividido em 3 partes. Primeiro nós vamos chamar de o alicerce, certo? Todo mundo sabe o que é o alicerce, né? O alicerce é o fundamento, o alicerce são as vigas, né? As colunas, o baldrame, aí cada um chama de as sapatas. É tudo aquilo que necessariamente, vamos dizer, tudo aquilo que fica debaixo da terra. A gente nem vê, né? Hoje com essa tecnologia, desenhos 3D e tudo, é possível a gente ver, né, como que é a estrutura, a planta arquitetônica desse prédio aqui, por exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, teve uma vez que eu fui fazer um serviço aqui atrás, porque penetrava água aqui, ó. E aí eu falei, eu vou cavar esse baldrame aqui para mim ver, né, curiosidade. Deixa eu ver o tamanho disso aqui. E aí eu achei uma massa mais ou menos dessa largura aqui. Eu falei, não acredito. Eu não estou acreditando que é esse negócio aqui, gente. Se for, acabou qualquer projeto de construir alguma coisa aqui em cima. Eu falei, mas não é possível, um negócio desse tamanho não pode ter isso aqui, né? Aí eu cavei mais, era só uma sobra de massa, rapaz. O baldrame é um negócio, coisa linda. Mas ninguém vê, é o alicerce. Tá? Então, o nosso projeto aqui de leitura, nós vamos ter um primeiro momento que nós vamos chamar de alicerce. Nesse alicerce, nós vamos colocar em prática especificamente mais algumas dicas aqui, certo? Então, por exemplo, nós vamos falar do ler em voz alta. A dica número 4, aqui, sobre a repetição, sobre assista o filme todo, porque vamos ler a carta toda. Então, nós vamos colocar em prática essas dicas aqui já estabelecidas, certo? Então, deixe-me fazer a leitura aqui, A alicerce é a fase do panorama geral. É onde entram as dicas 4, 5, 7. Tá? Leia um livro inteiro da Bíblia, leia de novo, leia somente esse livro, não busque comentário, não busque, rapaz, essa palavra me está sendo muito intrigante, eu quero aprender sobre ela, vou atrás. Não vai atrás dela no momento do alicerce. Ela faz parte do acabamento da casa, da construção. Nós vamos atrás dela, mas não agora. Tá? Esse é o momento em que você consegue entender os tópicos principais, o tom de linha e de pensamento do livro. Qual que é o assunto principal desse livro aqui? Qual que é a direção? Qual que é o contexto? Quem escreveu? Quem é essa pessoa? Para quem escreveu? É nesse momento de alicerce. Tá? Depois que, é na fase do alicerce que você também faz um estudo sobre o autor, o público, o alvo, o ambiente, como já mencionei, né? Há muitas ferramentas, ele vai dizer, para isso. E aqui é onde entra, tá? Eu e esses irmãos que eu escalei, Clinton, Rony, Roberto Carlos, Dernival. E o Dernival, tu viu lá a mensagem ou não viu? Nem ouviu então, porque... Então tá bom, já... Perdoados estão os teus pecados. Mas vai e não peques mais, né? Então, eu vou cuidar deles. Eu vou passar tudo aqui em termos de conteúdo, de direção, de veja isso, e eles vão, até vocês, para ir juntos. Mas é nesse momento que nós vamos cuidar de tudo aquilo que é estrutural. Depois, tudo aquilo que é alicerce. Depois do alicerce, nós temos o quê? A parte que nós vamos levantar em cima do alicerce. Existe nesse momento, ainda o que é chamado de estrutura, que são os quê? As paredes, as colunas, as vigas. Isso faz parte da parte estrutural, não é o alicerce que está debaixo da terra, mas é a estrutura que está. Você já viu como que os prédios são feitos hoje? Não é feito toda a estrutura primeiro, aquele esqueleto de coluna, de viga, de laje, não tem uma parede. E depois vem agora fazendo o fechamento com as paredes, para depois ser dado o quê? O acabamento. A fase da estrutura é basicamente a etapa, olha só, em que você constrói uma ponte
entre o estudo geral já feito no alicerce e o estudo detalhado, parágrafo por parágrafo, ou algumas palavras específicas, que será feito no acabamento. Então a estrutura é o que liga uma coisa com a outra. Essa é a ideia. Tá? Primeiro, faça divisão do livro em partes principais. Se possível, faça um resumo de cada uma das partes. Aí para quem estudou aí, resumo chega a dar um calafrio, né? Ai, resumo. Calma, vai ser prazeroso demais. Sabe por quê, Guilherme, que vai ser prazeroso o resumo? Vou lhe dizer agora. Porque na hora certa é possível fazer um resumo fácil. Não é possível fazer um resumo quando você lê um livro uma única vez, rápido, de forma distraída, sem guardar nada do conteúdo, aí você tem que fazer um resumo para apresentar para o professor. O resumo é terrível. Agora, de novo, vamos lá. Derival, me dá um resumo sobre como que é a função do açougueiro na desossa. Vai ser difícil para tu? Não é nada. Por quê? Porque internalizou o assunto, porque domina o assunto, porque conhece como que funciona. Então, no momento certo, Guilherme, o resumo vai ser simples de fazer. Fragmente o texto, olha na parte estrutural, ó. Fragmente o texto, mais uma vez, para ver onde um ou dois parágrafos se encaixam no resumo geral. Ou seja, primeiro momento, faz um resumo. Ok, mais para frente um pouco, nós vamos continuar lendo. Agora pega esse resumo aqui, leia de novo e reduz esse resumo, em, no máximo 2 ou 3 parágrafos. Mais para frente um pouco nós vamos falar, pega esses 2, 3 parágrafos e resuma ele em um único parágrafo. Pega esse parágrafo agora e resuma ele em uma ou duas frases. É como, né? Se a gente pegasse todo o livro de Filipenses, todo o conteúdo já aprendido, vamos torcer, né? Cai aquela gotinha. Pronto. É isso que a gente quer. Aqui você vai ter, tá? Por exemplo, o principal assunto de Filipenses. Aqui você já vai ter entendido o porquê que Paulo escreve, qual que é o objetivo de Paulo, o que Deus está fazendo através de Filipenses em uma declaração. Isso é maravilhoso. Agora sim você já está pronto para, sabe o quê? Ir para o acabamento. Deixe-me revelar para você que neste momento agora, onde já foi o alicerce, onde já foi a estrutura e vamos começar, tá? O acabamento, sabe quantas vezes você já vai ter lido Filipenses? Esse Roberto é fera, viu? Quem é mais aqui? Vamos lá. Umas 20 vezes. Isso é baiano doido mesmo, hein? Isso aqui é... Rapaz, ó, vamos lá. Nesse momento, nós já teremos lido 30 vezes Filipenses. Será que nesse momento vai ser difícil a gente olhar para uma palavra, por exemplo, quando Paulo diz, eu, Paulo, Timóteo, escravo de Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada no significado da palavra escravo? Será que vai ser tão difícil para nós? Não. E aí, mais uma vez, é onde eu, junto com esses irmãos, vou dar conteúdo para você. Por onde que eu começo a pesquisar a palavra escravo? Eu vou te dar. Mas você já sabe, você já sintetizou o conteúdo de Filipenses. Você já produziu aquilo que você tem entendido, gente. Então, é maravilhoso, vai ser incrível, não tem dúvida nenhuma disso, tá? Ó, sobre a fase de acabamento. Uma vez que você tenha lançado o alicerce e erguido a rápida, mas necessária estrutura, você está pronto para fazer o acabamento. É aí que você procura aplicações específicas para a vida. É aí que a gente quer chegar nas aplicações. O acabamento é a etapa que o leva a meditar num único parágrafo ou versículo. Estude uma palavra ou uma frase que tenha aparecido mais vezes no livro. Ele diz, repito,
há muitos recursos para nos ajudar nisso. No acabamento, eu me sinto muito agradecido por minha Bíblia de estudo, por inúmeros sites, pelo meu software de estudo bíblico, ele diz aqui, né? O software bíblico Logos, ele nem sabe, mas eu tenho também. Esse merminho. E você também tem, de tabela, que eu vou te ajudar. Então, irmãos, é incrível como que nós vamos caminhar juntos nessa direção aí, certo? Alguma pergunta? Entendeu tudo, Gabriel? É mesmo? Então eu vou botar você para ajudar os outros. Vou falar... Ixi, calma aí. Vou falar até no microfone. Tá, vai lá. Sobre a questão dos supervisores aí, entre aspas, eles vão estar juntos fazendo e além de acompanhando? Porque assim, não dá para o líder supervisionar. Rapaz, mas isso não passa nem na minha cabeça, eles não estão juntos. Porque o Rony está acompanhando essas aulas em casa, que ele está no home office, né, com a bebê. O Rony deve estar acompanhando em casa, né, já que ele vai supervisionar. Eu espero que ele ouça essa frase aí agora, ele está ouvindo, né? Bom, ele não vai ouvir agora porque não está sendo transmitido, está sendo gravado. Eu já conversei com ele agora há pouco. Mas deixa-me falar uma frase, já que o Gabriel levantou essa questão, deixa eu dizer, irmãos, ninguém leva ninguém aonde você não tenha ido. É um desastre quando você se propõe a conduzir outro num lugar que você não foi. E tem um bocado de gente. Tem muita gente. Então, nem passa na minha cabeça. Nem passa. Então, hoje, só para apresentar isso aqui para os irmãos, hoje, acho que eu já fiz 5 leituras de Filipenses, de ontem para hoje. Só para falar de Filipenses. Então, nós precisamos e estaremos. E eu vou ter reuniões com eles. Vamos ajustar. E vai ser uma benção, vai ser uma benção. 365 dias, vamos lá, continua, tá bom? Tem sido uma grande bênção aquele devocional, não tem? Não tem nem como eu falar, vamos dar uma pausa nele? Não tem como. Olha, o melhor material que eu já usei até hoje em termos de devocional. Mas, talvez, Danival, chegue um momento que a gente fará isso. Mas, por exemplo, alguém não perguntou. Nós vamos ler Filipenses todos os dias, a partir de amanhã? Sim. Quanto tempo tu acha que leva a leitura de Filipenses? Ok. 4 capítulos. Sabe qual que é o tempo médio de leitura? De 15 a 20 minutos, para alguém que lê, vamos dizer assim, dentro da realidade média. Eu sei que tem irmãos aqui que não lê dentro de uma realidade média, que o seu tempo de leitura será maior. Mas você acha que eu já pensei nisso para te ajudar ou não? Eu acho que, né? Já. Sabe o que nós fizemos hoje à tarde? Eu e o Gabriel e o Clinton está trabalhando. Eu gravei a leitura de Filipenses. Dá 20 minutos, né, Clinton? O Clinton está até colocando um fundo musical, um fundinho musical lá, para não ficar só uma voz de taquara rachada. Está melhor que o Cid Moreira. O Cid é imbatível, né? Cid Moreira era bom, viu? Mas está ficando bom mesmo, está legal mesmo. Então, para você, em algum momento, você quer apenas ouvir? Ouça. Você quer ouvir com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura? Pronto, você vai, se você levava 1 hora para ler, você agora leva 20 minutos. E eu não consigo imaginar, não consigo mesmo, que entre nós existe alguém que não terá como encaixar no seu dia 20 minutos para uma leitura de Filipenses. Eu acho que todo mundo consegue aqui. Então é isso que nós esperamos. Certo? Mais perguntas? Verdade, sem microfone.
Gabriel, depois você vai lá no WhatsApp lá, tem um grupo Jornada em Filipenses. Tem algumas fotos que eu coloquei, tenta projetar para ver se é possível ver aqui. Diga, Dernival. Ok. Corrija o microfone do Dernival, que não está ligado, tá? Agora tá. Denival, fale de novo, porque a sua fala fazia parte do meu ponto de aula aqui, que talvez já nem teria lembrado mais. Diga. Que normalmente a gente fica um pouco animado e quer compartilhar com alguém que está próximo da gente a leitura para que possam ver, igual ontem meu sobrinho estava lá em casa e a gente fez o 365 dias junto hoje de manhã, né? O estudo bíblico. E aí ele também gostou e vai vir para o culto e vai querer um. E aí tem como transmitir para eles participar do estudo que a gente vamos fazer? Totalmente. Hoje eu mandei um áudio para uma tia minha que mora no Paraná, convidando ela. Tia, olha só, né? Quer participar com a gente assim, tá bem no início. Vamos iniciar amanhã. Então, pode convidar, não é algo restrito a nós, não. A nós, membros da igreja, só não é opcional, né? É obrigatório, não é opcional. Mas convide mesmo. Eu vou, hoje, me lembrem, tá? Gabriel, Clinton, me lembre depois de gravar um videozinho bem rápido, convidando, aí você pode mandar esse vídeo. Compartilhar, e se não quiser, só compartilhar você mesmo, mas talvez facilita, né? Então, excelente. Conseguiu aí? Ixi, que tá ruinzinho, né? Aê, rapaz, mas daí você volta na outra imagem, que essa é do dia 30 e poucos já, ó. Ok, esse é o cronograma que a gente vai seguir, tá bom? Depois será compartilhado com vocês, não se preocupe não, e agora, tal, não se preocupe que no começo vai ser leitura, tá? No primeiro dia tá sugerido pra gente o quê? Leia Filipenses, é isso. Aí ele diz, leia em voz alta, lembre-se da dica 6, você lembra da dica 6? Lembra que eu falei hoje aqui? Ler em voz alta. Eu estou abrindo para algo que ele não abriu, que é o quê? É o áudio, escute o áudio, né? Então não tem problema, eu quero facilitar para todos caminharem. Segundo dia 2, o que você vai fazer, Roberto? Ler Filipenses. Dia 3, ler Filipenses. Dia 4, tem uma mudança aí, viu? Dia 4 é diferente. Você vai ler Filipenses, mas você lerá Filipenses como se você fosse Paulo na prisão. Você está mandando essa carta. Isso muda até o tom de leitura, sabia? Você vai imaginar como sendo Paulo na prisão. Dia 5, leia Filipenses e faça o quê? Um estudo sobre o autor, que é o apóstolo Paulo. As informações podem ser encontradas em sua Bíblia de estudo. Quem é que vai te ajudar nesse momento aqui sobre quem é Paulo? Os irmãos responsáveis pelos grupos. E eu vou ajudar eles. Não precisa ir lá para a internet fazer uma pesquisa sobre quem é o apóstolo Paulo. Eu já vou fazer uma pesquisa. Se quiser pesquisar, fique à vontade. O que eu estou dizendo é que você não terá a responsabilidade de, do nada, fazer uma pesquisa sobre Paulo. Eu vou te dar o negócio. Inclusive, eu vou compartilhar uma mensagem que já ouvi muitas vezes, que é uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, intitulada assim, Paulo, o maior líder do cristianismo. Quem já ouviu essa mensagem aqui? Manda Evani. Chorou? Não tem como, né? Eu já vou assistir. Não faça isso. É no dia 6. Aguarde. Tá bom? Vamos juntos. Não atropele para ir na frente dos outros. E, se possível, não vou deixar você se atrasar, né? Mas vamos juntos. E aí por diante, irmãos. Dia 7, leia Filipenses. Dia 8, leia Filipenses, olha só a mudança, como se você fosse um membro da igreja.
recebendo essa carta e lendo toda pela primeira vez. Então, o apóstolo Paulo, preso, mandou para a sua igreja. Você é membro dessa igreja, Filipos. Tá? Então, olha que interessante. Dia 9, leia Filipenses. Faça um estudo sobre o público-alvo. Quem que é o público-alvo da carta, irmãos? A igreja em Filipenses. Isso envolve a cidade, isso envolve um bocado de coisa. Quem é que vai passar isso para vocês? Os irmãos aí, ó, Dernival. Dia 10, olha o dia 10. Guilherme, depois de 10 leituras, olha só, escreva um resumo de um parágrafo sobre a carta aos Filipenses. Aí ele diz aqui, ó, não gaste muito tempo com isso. É só dando uma pinceladinha. Nós vamos construir em cima disso depois. Dia 11, leia Filipenses. Faça uma lista dos temas principais encontrados. Olha, com 11 leituras de Filipenses na sua mente, cada passada de olho na Bíblia vai pipocar um monte de coisas interessantes, dúvidas. Agora é a hora, faça uma lista. Não vá atrás disso agora, faça uma lista. Caneta, papel. Olha que interessante que vai aparecer em Filipenses. Uma das questões mais difíceis na teologia. O esvaziamento de Cristo. Kenosis. Ele é Deus, não julgou que ser Deus fosse algo a que devesse estar apegado, atualizada, vai usar uma palavra difícil, né? Não julgou com usurpação. E aí ele se esvazia a si mesmo. Então ele deixou de ser Deus? Não, o texto vai responder para nós de forma simples. O que é esvaziar a si mesmo? Assumir a forma de servo, morrer na cruz. Mas tem tanta coisa aqui. Liste lá, liste dos temas. Tá? E no 12º dia, leia. Não precisa mais agora, Gabriel, que já deu para a gente entender a ideia, que cada dia será, né, de leitura na fase da estrutura, na fase do alicerce. E algumas coisas que envolvem este momento, tá bom? Então é isso que nós temos. Gabriel, que horas nós temos aí, nesse daí? Que é aquele lá... 41. Rápido, vamos lá. Coloca o fundo musical, coloca o cabo aí, Gabriel. Coloca o fundo musical Agnus Dei aí, que nós vamos fazer a leitura de Filipenses agora. Clinton, me traga um golinho de água aqui para molhar as palavras. Vamos começar agora, meu amigo, né? Ah, pastor, já valeu para amanhã? Oxente, rapaz, é só um bônus. Né? Rapaz, rasgaram Filipenses da minha Bíblia. Eu li tanto que sumiu, né? Lembra que ele disse em alguns pontos aqui sobre o memorizar? Ele diz, não se preocupe com memorizar. É um processo natural. Primeiro, entenda a história. Depois que você for capaz de contar a história com as suas palavras, contar ela com as palavras do texto, está fácil. Então, vai ser igual eu falei, quinta, sexta vez que eu estou lendo Filipenses, eu já consigo contar a história com as minhas palavras. E aí você vai perceber que você também, daqui um pouquinho, né? E aí, Gabriel, como é que estamos aí? Não tem problema. Clica. Vai no YouTube aí, coloca Agnus Dei. Ou outro também, tá? É que esse tem 1 hora de fundo musical bem suave, então não fica trocando de uma música para outra.
Eu já te mandei no seu WhatsApp, lembra, Quinto? O iPhone não tem entrada? Por isso que não presta esse celular aí. Não tem entrada de cabo P2? Viu, Danival? Se for me dar um desse aí, eu não quero não, viu? Ou já utilizados disponíveis na plataforma. Uma entrada ali, não sabia até hoje, né, Marcondes? Ok, vamos lá, irmãos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuo vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso,
Estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês, ou mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, o dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve, para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor.
Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minhas necessidades. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele estava doente. De fato ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas, são insignificantes comparada com o ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo.
estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos a me ajudarem financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No entanto, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente
os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém? A primeira leitura de Filipenses. Você ainda vai entrar em um processo de internalizar o texto, de começar, esse texto é meu, faz parte de mim. Eu já estou sentindo isso já com algumas leituras, né? Mas amanhã a gente vai ler, terça nós vamos ler, quarta nós vamos ler e a gente vai falando. Clínton. Agora, olha só. Nós temos, 18 minutos amanhã, né? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo dia, pela oportunidade e o privilégio de ter contato com este material, o qual nos aponta para a Tua Palavra, o qual nos convida não apenas a ler a Tua Palavra, mas a ter deleite, alegria em ler a Tua Palavra. Use esse método de estudo, ó Deus, e esse tempo para que realmente aprendamos e possamos nos alegrar por estarmos em um relacionamento com o Senhor. Fale conosco, molde o nosso caráter e o nosso coração de acordo com a Tua verdade revelada e que possamos ter uma experiência a qual possamos compartilhar como algo extremamente edificante. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.